Pois é, o desmame da Helena aconteceu por aqui e foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Vamos contar pro pessoal sobre o seu desmame? Oiê, se você não me conhece, prazer, meu nome é Vitória Rocha, eu sou influenciadora de moda, sou mãe da Helena, casada com o Vitor, sou cristã e eu tenho esse canal de vlogs para compartilhar um pouquinho mais da minha vida pessoal. Aos 9 meses de vida dela, eu engravidei. Só descobri mais ou menos ali aos 10 meses. E a Helena mamou até os 11 meses, assim, pouquinhos dias antes de completar 11 meses de vida. A minha jornada com a amamentação foi incrível, eu amei, eu nunca pensei que eu fosse amamentar por muito tempo, então eu não tinha essa visão, essa perspectiva de amamentação, mas eu sempre sonhei em amamentar. E eu nunca achei que fosse ser o meu desmame da maneira que foi. Eu basicamente desmamei mesmo nesse período, porque eu engravidei novamente e eu nunca tinha sonhado ou idealizado amamentar 2 crianças. Eu sei que muitas pessoas querem, gostam disso, mas assim, pra mim particularmente era uma missão que eu não gostaria de cumprir, que eu acho que eu não fui chamada pra isso, e sempre tive muita leveza quanto a esse pensamento. Então, por isso, eu comecei o processo de desmame da Helena, que levou ali umas 3 semanas, o processo inteiro. E tudo que eu fiz foi com a orientação da minha pediatra. Então, tudo que eu vou te falar aqui não é para que você faça exatamente como eu fiz, mas tem algumas dicas boas que, se você quiser levar em consideração para o seu desmame, você pode consultar com a sua pediatra e perguntar o que ela acha disso, se é compatível com a visão dela, que é o profissional que você escolheu, né, para respaldar aí as suas escolhas. Quando eu descobri que eu estava grávida foi no dia 17 de março de 2023. E tem um vídeo já aqui contando como foi essa descoberta, mostrando. Eu não esperava que eu fosse engravidar tão rápido, pra quem não sabe, levou mais ou menos 1 ano e meio do período que eu estabeleci pra começar a engravidar da Helena até a concepção da Helena. Então levou mais ou menos 1 ano e meio, então foi um processo que aos olhos humanos é bem demorado. Tem registro de tudo isso aqui no canal, meus choros e lamentações, então se você é tentante, assiste esses vídeos que pode ser que eles te ajudem muito, né? E aí quando eu descobri isso, eu já comentei com o Vitor. Falei, Vitor, eu tô grávida do 2º filho, né? E assim, eu não quero amamentar 2 bebês. Eu acho importante compartilhar isso com ele, porque ele é pai e ele também tem a visão dele sobre a filha dele, sobre a amamentação da filha dele, né? Que é a nossa filha. E aí ele falou, amor, tem certeza? Porque, enfim, ele queria que eu amamentasse por mais tempo, né? E eu falei, amor, não quero. Principalmente o que eu não quero é que um bebê nasça e o outro bebê sinta que perdeu espaço, que o outro tomou espaço. E a amamentação é um vínculo muito forte com a mãe, né? Então eu já tinha estabelecido que, assim, antes do bebê nascer, com certeza, eu iria desmamar a Helena. E isso aconteceu, mas foi muito antes e por um motivo bem especial, que foi bem atípico. Quando eu descobri, pouco tempo depois, a Helena começou a recusar o meu peito. Ela passou 3 dias sem mamar. E eu falei, pronto, oportunidade perfeita, tudo que eu orei a Deus, falei, Deus, eu quero que o meu desmame com a Helena seja tranquilo, eu quero que ela não queira mais e eu sofra, não tem problema, mas ela não querendo mais é tipo o meu objetivo, meu sonho, porque, cara, imagina, né, muitas mães passam por isso, o bebê pedindo, você quer dar, mas aí você não quer dar, porque você já estabeleceu ali aquele objetivo. Então eu falei, nossa, é muito difícil isso, eu prefiro que eu sofra do que ela sofra e eu ter que dizer não. Sei que muitas mães passam por isso, né, mas era o que eu não gostaria. Um tempo atrás, só pra você entender a frequência de mamada da Helena, a Helena, ela sempre foi um bebê que mamou em horários certinhos. Não porque eu estabeleci certamente, assim, esses horários, mas porque eu anotava muito os horários dela e eu dava conforme ela pedia, e eu enxerguei um padrão. Então eu não ficava oferecendo peito por motivos aleatórios de choro, sem eu ter certeza que era fome. Então isso fez a minha amamentação ser bem regulada. Tinha ali os seus intervalos, seus horários, e com o tempo as mamadas foram diminuindo. Então quando a Helena tinha 9 para 10 meses, ela já mamava só 2 vezes por dia. Isso a minha pediatra falava, Vi, tem que manter 3 mamadas por dia. E eu, em contato com a nutricionista que também acompanha a Helena, ela falou assim, Vi, não precisa. Então tem essa divergência de profissionais, né? E eu acho importante pontuar isso pra vocês, porque vocês vão entender a facilidade que foi de tirar algumas mamadas. E aí eu falei, eu vou seguir a nutricionista, pediatra, te amo, confio muito em você, mas
A nutricionista que também entende do assunto tá falando que não tem problema e que em breve a gente vai introduzir aí os laticínios, né? Então, vou confiar nisso. E ela falou exatamente isso, gente, ó, Vi, vai ser mais fácil para quando você quiser desmamar a Helena, você já tem uma mamada a menos, né? E eu guardei isso no meu coração e falei, vamos lá, ok. E a Helena não pedia mais a mamada do meio do dia, né? Então, assim, às vezes eu dava, às vezes ela não dava, resolvi tirar. Ela ficou com a mamada da hora de acordar e a mamada da hora de dormir. Engraçado que a Helena dormia mamando no meu peito, mas ela nunca teve associação de acordar no meio da noite para pedir peito. Tanto que a Helena parou de mamar mesmo de madrugada aos 2 meses de vida. Então, com 2 meses de vida, ela já dormia 12 horas consecutivas, assim, né? Hoje em dia já não é mais assim, já tem alguns despertares, dente nascendo, doença, enfim, mas nessa época era desse jeito, saudades, inclusive, né? Tudo bem, faz parte da maternidade. Estudo, gente, com orientação da pediatra, respaldo, ela dizendo tá tudo certo, tá ganhando peso, tá tudo certo, e não tô recomendando para que vocês façam isso, tá? Mas tô contando o meu relato de como foi com a minha filha. E como eu vou, se Deus quiser, conseguir fazer com o meu segundo filho também, porque foi uma benção. Mas, como ela não pedia, eu não dava. Essa era a minha regrinha. Se ela pedisse, eu dava. Aquela livre demanda, mas eu não tinha livre oferta. Daí, voltando aí para os 3 dias que ela ainda não quis mamar, eu falei com a pediatra, ela falou, poxa, Vi, eu acredito que seja por conta, às vezes, do gosto do leite, né? Tipo, muita gente fala isso, achava que era mito também, mas realmente pode alterar. E aí ela recusou, e nesse momento eu falei, vou começar o desmame. Benção. No caso, já comecei a pesquisar a fórmula, né? Já perguntei pra ela, já vi preço, já escolhi. Falei, vou começar com essa. Compramos a lata, a menina volta a mamar. Do nada, eu fui tentar de novo e ela quis mamar 3 dias depois. Daí eu falei, quen. Porém, eu já tinha determinado isso. E por que eu, Vitória, não sofri com o desmame? Volta agora para meses antes, quando ela ainda tinha mais ou menos 8 meses. A gente fez um procedimento nela chamado frenectomia, né? Que é tirar aqui, ó, o freio lingual. E nesse período, todo mundo que faz essa cirurgia no bebê, geralmente faz quando o bebê nasce, né? Ou então ali até os 3 meses. E aí eu fui postergando isso, e alguns profissionais, a odontopediatra que eu levei ela, falou, vamos deixar observando. E aí um dia eu levei ela numa fisioterapeuta que é bem rígida em relação ao freio lingual, e ela falou, tira, porque não tem nenhum malefício, a não ser a cirurgia que é cara, mas não tem nenhum malefício. O máximo que vai acontecer é ela ficar sem um freio lingual e tá tudo certo. Não é algo que vai fazer diferença no corpo dela. Pelo contrário, se você tirar, vai trazer só benefícios. Ok, marcamos a cirurgia. E eu tinha conversado com uma amiga influenciadora que me indicou essa odontopediatra, né? Retornei, levei ela na odontopediatra com 3 meses. E ela falou, vamos observar. Com 8, mais ou menos 7 para 8 meses, eu decidi fazer junto com o Vitor. E aí, levamos lá. E aí, todo mundo falava, Vi, é tranquilo. Na hora o bebê chora, mas depois já vai direto pro peito, já mama, não influenciou em nada. O que aconteceu? Cara, Helena traumatizou. Ela chorou como eu nunca vi na minha vida. Saiu sanguezinho. Me arrependi na hora. Eu falei, meu Deus, que burrada que eu fiz. E ela não quis mamar na hora. Beleza. Cheguei em casa, ela mamou. Depois um pouquinho, eu fiquei tranquila. Depois ela começou a recusar o peito. Começou a recusar. Eu falei, ferrou. Me arrependi amargamente naquele momento, porque, cara, o que eu fiz, né? Todo mundo falou, não traz malefícios. A profissional falou, minha colega falou. Me ferrei, porque aí o vínculo mais incrível da minha vida, tudo que eu não queria perder, a amamentação, eu perdi. E agora ferrou tudo, vou ter que entrar com fórmula, não era o que eu queria. Enfim, na hora, gente, me arrependi muito. Depois de muito chorar, eu entrei naquele luto, naquela fase, né, do não quero desmamar, não era minha intenção. Nossa, chorei. Eu chorei muito, mas eu chorei muito. E ali, naquele momento, eu chorei tudo que eu tinha pra chorar do desmame. Por isso que, né, meses pra frente, ali 2 meses, 3 meses pra frente, eu já não tinha mais choro, sabe? Porque eu já tinha concebido aquela ideia, eu já tinha sofrido o que eu tinha pra sofrer. No final das contas, a Helena voltou a mamar, estabelecemos aí a nossa amamentação. Na verdade, foi só algum trauma, alguns casos pode acontecer. E no caso, né, não me arrependo de ter feito esse procedimento nela, porque a gente viu um desenvolvimento, assim, surreal
depois que a gente tirou o freio lingual. A Helena nunca foi atrasada nos marcos de desenvolvimento. Ela sempre teve ali os marcos bem no limite. Mas isso acabava me incomodando. A pediatra falava, não, tá tudo certo e tal. Mas eu sempre me incomodava com isso, assim. Sempre ficava, será que ela não poderia já ter, né, engatinhado? Será que ela não poderia ter sentado? Então era sempre aquele bebê no limite. Aí você vai vendo os filhos dos outros, né? E todo bebê anda rápido, senta rápido, faz tudo rápido. Enfim. E aí a Helena tinha algumas dificuldades, tipo, às vezes ela não queria pegar os alimentos na hora da introdução alimentar. Enfim, essas coisas de mãe, né? Que a gente fica noiado e fica comparando nosso filho com o filho dos outros. Só eu faço isso? Vocês não fazem, não? Então tá bom. Fiz muito. E aí, depois disso, gente, assim, coisa de 2 semanas, a Helena já começou a engatinhar, depois ela já começou a ficar em pé, depois de um tempo ela já começou a andar. Então, assim, como a fisioterapeuta tinha dito, né? O freio lingual, ele é como se fosse um lemezinho ali que às vezes não contribui em nada. Pelo contrário, né? Não é só a língua presa, mas vários desenvolvimentos, várias coisas, até na nossa vida adulta. Às vezes a gente fica meio torto, às vezes por conta dessa compensação por causa do freio lingual. Enfim, assunto complexo, ok. Voltemos aí para a parte que a Helena voltou a mamar. Então, já tinha sofrido tudo para sofrer, beleza. Quando chegou, então, essa fase do desmame, né, que eu já estava decidida, mesmo ela já tendo a voltar a mamar ali os 3 dias depois, reconhecer o leite novamente e tal, eu já tinha definido. Então, o que que eu resolvi fazer? Resolvi tirar a mamada da manhã primeiro. Por quê? Porque a mamada da noite tinha aquele vínculo do adormecer, tinha aquele vínculo nosso ali também. E a mamada da manhã era uma mamada mais, acordei e vou comer. Então aí eu comecei, agora entra a parte do desmame de fato, né? Que vídeo longo, meu Deus. Mas precisava contar tudo, né? Vocês queriam saber tudo. Sentei e comecei a tentar dar a fórmula. E aí, gente, começou o parto, meu Deus do céu. Por quê? A pediatra já tinha dito, Vi, pode demorar semanas, pode demorar meses. Não é fácil o desmame. Então, beleza, eu já tinha isso na minha cabeça. Assim como a introdução alimentar não era fácil, o desmame não ia ser fácil, já estava tudo estabelecido. Falei, vou tentar, vou dar o tempo dela, quando ela quiser, ok. Se ela não quiser, a gente vai mudar uma fórmula daqui a um tempo, beleza. Tentei no canudinho, detalhe, ela ainda nunca tinha mamado na mamadeira, então ela não tinha nenhum hábito com a mamadeira, era só o peito. Então, não queria introduzir a mamadeira, não era o meu objetivo. Achei que ela ia tomar a fórmula no canudinho, não pegou. Aí achei que ela ia tomar no copinho, não pegou. Aí o que eu fiz? Eu comecei a tentar habituar a fórmula no paladar dela, sem ser de forma líquida, sem ser como alimento direto. Então, com a orientação da pediatra, eu perguntei se eu poderia fazer mingau de aveia, sabe? Coisas que eu poderia ali botar uma uva passa, botar alguma coisa e botar a fórmula para ela começar a se adaptar com o gosto. No começo ela começou a recusar, comia só um pouquinho, depois ela foi comendo mais, e aí ela começou a comer um mingau de aveia, assim, com uva passa, com outras coisas, mais da fórmula ali. Daí eu falei, ok, talvez já tenhamos estabelecido aqui um primeiro passo, que é o passo ali do não estranho tanto esse gosto, né, que estão me colocando aqui para eu provar. Daí depois eu comecei a tentar botar mais fórmula, menos aveia, menos uva passa, menos interferências. E aí teve um dia que eu falei, tá, então vou começar a tentar dar na mamadeira. Tentei várias mamadeiras, ela não quis. Tentei dar vente, bico pétala, babá, não quis. Ela não pegava. E eu já tinha tentado uma mamadeira um tempo antes e ela não pegava. Voltei pro copinho. Quando eu voltei pro copinho, a pediatra deu uma dica que eu achei muito boa. Ela falou pra eu colocar um pouquinho de essência de baunilha, daquelas de bolo mesmo, assim, dentro do leite pra disfarçar o gosto, um pouquinho. Falou pra eu botar algumas gotinhas e eu comecei a colocar algumas gotinhas. Daí ela tomava, tipo, e não queria mais. Aí no dia seguinte, mais um pouquinho, não queria mais. Isso tudo no canudo. E aí ela foi começando a se adaptar com o gosto. Só pra vocês terem noção, esse processo todo durou mais ou menos 3 semanas, né? Do momento que eu decidi até o momento que ela realmente efetivou ali na mamadeira. Ok, teve um dia que eu falei, vou tentar na mamadeira. E dei uma mamadeira que é a que ela toma até hoje, que eu só tenho uma, inclusive, que é da marca Como Tomo, que vem de lá fora e uma amiga minha me deu e várias pessoas já tinham falado que era assim, se seu bebê não pega a mamadeira, ele vai pegar essa. Foi literalmente isso. Ela parece muito, muito, muito com o bico do peito. Vou mostrar aqui pra vocês. É essa aqui, minha amiga Carol Rezende que me deu. Ela é a de 250 ml, é a dessa marca aqui, ó.
Ai, tá até recém-lavada. Como... Cadê? Como tomo. E ela é toda de plástico aqui, ó, tá vendo? Toda de silicone. E aí isso aqui não faz não ter cheiro. Então ela é bem diferenciada, assim, bem legal. E a Helena pegou e valeu muito a pena. Com certeza eu vou já ter também uma outra pro Baby 2, né? Daí, enfim, foi isso. Ela foi começando um pouquinho, a tomar um pouquinho mais. Foi começando a fazer 60 ml, ela tomava 30. E foi indo de pouquinho em pouquinho nessa progressão. Ao mesmo tempo, eu também ia tirando um pouquinho ali da baunilha, né? Teve um dia que eu falei, Mo, vai lá fazer. Ele fez, derramou tanta baunilha, gente, que eu pensei, pronto, que estragou todo o processo. Mas aí, no dia seguinte, eu fui botando menos. Como que eu pensei nisso, né? Além da ideia da pediatra. Vitória, pra tirar o açúcar do meu café, eu coloquei adoçante. Eu odeio adoçante, odeio. Mas pra eu chegar do ponto que eu botava 3 colheres de açúcar pra nada, eu passei pro adoçante. Depois do adoçante eu fui diminuindo as gotas. Até que um dia eu falei, eu tomo só 2 gotas de adoçante e vou tirar. O Vitor falou isso, eu falei, faz sentido, tirei. E fiz a mesma coisa com a Helena. Fui diminuindo ali a dosagem da baunilha, até que ela foi acostumando um pouquinho a pouquinho. E um belo dia ela tomou ali as 60 ml que eu fiz. Daí depois eu falei, vou aumentar mais um pouquinho, fiz 90, depois mais um pouquinho, 150 e tal. No meio desse processo, eu não tirei o peito, né? Eu só mantive o peito, né, juntamente com a mamadeira. Mas como a Helena já come, ficou bem mais fácil. Porque se ela não tomasse a mamadeira toda, daí eu tentava também dar ali um pouquinho, né, de comida e tal. E ela sempre comeu muito bem. Eu tentei fazer extração, mas aí chegou um tempo que eu falei assim, não vai ser sustentável. Já não tenho mais todo esse fluxo de leite, e aí era muito trabalhoso. Tirar leite materno pra ficar dando uma mamadeira é assim, meu irmão, quem quer muito porque é muito trabalhoso, gente, perde muito tempo. E olha que eu tenho a automática de 2 ao mesmo tempo, assim, então, meu Deus do céu, imagina que tem a manual e de um só, é um trampo demais. Mas enfim, passei um tempo tentando, depois eu falei, misturei até fórmula com leite materno, que foi outra dica da pediatra. E funcionou, mas aí depois eu falei, não, calma, vamos ressignificar isso. Aí eu comecei com o Vitor e falei, Mo, vou tirar a mamada da manhã mesmo e vamos ficar só com a da noite. Ok. Depois que eu estabeleci bem a mamada da manhã, estabelecida assim, perfeita, ela mamava de manhã na mamadeira e mamava à noite no meu peito. Daí eu falei assim, olha, vou começar com a ideia, né, de desmamar à noite também. Porque a nossa sequência, quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida com o bebê desde pequenininho, a gente pensa que nunca vai conseguir ter uma outra rotina, né? Não sei se vocês pensam assim, mas na minha cabeça de mãe era desse jeito. Então, a Helena sempre tomava banho e depois ela mamava no meu peito, já prontinha pra dormir. E depois eu colocava ela no berço, depois de um tempinho ali que eu sabia que ela tinha feito pouco a digestão, já tinha rotado um pouquinho, né? Não ia voltar o leite. E botava ela no berço. Então era sequência: banho, mamar, dormir. Quando eu pensei, cara, eu vou dar uma mamadeira, eu falei, ó, acho que eu vou ter que mudar essa ordem. Porque eu não quero que ela associe a mamadeira ao dormir e eu prefiro que ela associe ao banho. Então eu vou aproveitar, né, e vou fazer essa inversão. E aí foi uma bela noite, mamou no peito, naquela rotina antiga e dormiu. No dia seguinte, eu acordei e falei assim, pensei comigo, hoje não vai ser o último dia que eu vou amamentar a Helena. O último dia foi ontem. Então, se eu soubesse que o último dia tinha sido o dia anterior e eu tivesse pré-estabelecido que aquele seria o dia, eu teria chorado muito, eu teria, sabe, feito aquela... Ai, gente, tenho um pouco de melancolia em mim. Eu detesto ser um pouco melancólica, mas eu sou. E aí, eu sei que eu ia, né, fazer aquele negócio todo em volta disso e eu não queria. Então eu falei, eu vou dizer que foi ontem e estabelecer que foi ontem e não hoje. Porque se eu colocar a data pra hoje, eu vou sofrer hoje, eu vou chorar hoje, eu vou gravar o dia certo que foi, eu vou fazer fotos, eu vou me emocionar e eu não quero isso. Então, o dia do último dia que eu amamentei a Helena tinha sido o dia anterior. E assim foi. No dia seguinte, falei pro Vitor, amor, vou dar uma mamadeira hoje à noite. E a gente começou a ordem, mamar, banho e dormir. Então eu dei uma mamadeira, depois dei o banho, a gente orou por ela e aí ela dormiu.
E assim concluímos, e assim foi a última vez que eu amamentei a Helena no peito. E foram momentos, assim, incríveis, meu Deus. Eu tô com vontade de chorar só de lembrar, porque eu não chorei. Desde então eu não chorei, tô chorando aqui com vocês. Mas amamentar é o vínculo mais surreal, assim, que eu já experimentei, além do meu vínculo com o Senhor e além do meu vínculo com meu marido, né? Cara, amamentar é bizarro, é muito bom você ver aqueles olhinhos assim, olhando pra você, fazendo carinho. E eu agradeço muito a Deus por ter tido esse privilégio, né? Por ter conseguido amamentar a Helena por 11 meses praticamente. Agora eu vou amamentar outro bebezinho e sou muito grata por esse processo. Também ter se encerrado de uma forma saudável, de uma forma positiva pra mim e pra ela. Não, ela nunca mais pediu peito, acredite se quiser. Eu também não ficava mostrando meus peitos e fazendo teste com ela, né? Mas ela nunca mais pediu e nunca chorou, nunca sentiu falta, sempre supri ela de outras formas, né? O nosso vínculo com a mamadeira também é muito legal, porque a gente é muito fofa, ela vai mamando, vai pegando assim em mim, vai fazendo um carinho. Era algo que eu tinha medo de perder, né? Será que vai ser da mesma forma? E as mães que amamentam na mamadeira sabem. Hoje eu sei, junto com vocês, que é possível sim ter o vínculo de amamentar o seu filho na mamadeira de uma forma prazerosa, de uma forma bonita, de uma forma respeitosa. E o mais legal que eu achei foi ver o meu marido também fazendo isso, né? Porque até então ele nunca tinha conseguido amamentar a Helena e dar leitinho pra ela, e hoje ela também fica fazendo carinho nele. Enfim, gente, é algo assim que eu sou muito grata a Deus mesmo pelo processo de a gente ter vivenciado isso de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão respeitosa, e um ciclo se encerrou e outro vai começar, porque já vou estar naquela loucura de novo, de aumentar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, quando o bebê chorar, quando o bebê quiser. Ai, mas passa tão rápido. E tô ansiosa pelo que vai vir por aí. Mas pelo menos meus bebês não vão ter aquela crise de ciúmes, né, relacionada ao amamentar. Cada um teve seu tempo, sua hora. E uma hora vai se encerrar para esse outro bebezinho também, né? Não sei se quando vier outro, se vier. Mas é isso, gente. Sou muito grata também em compartilhar com vocês essa minha jornada do desmame. Eu espero muito que dê certo pra vocês. Espero que vocês consigam fazer de uma forma gentil. Minha dica principal, minha dica de ouro, que eu acredito que o que a minha pediatra, né, me recomendou, foi ir estabelecendo os horários da mamada, se você não tiver estabelecido, e tirando uma mamada de cada vez e explicando pro bebê, conversando com o bebê, que a gente às vezes acha que eles não entendem, mas eles entendem, tá? Então, se você fizer livre demanda, comece a estabelecer pelo menos aí um horário para você ter uma previsibilidade das mamadas, para você saber qual você vai tirar primeiro. Depois que tudo se estabelecer, você tira a segunda, depois a terceira e por aí vai, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deus abençoe sua vida. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau!